Olá, meus seguidores do YouTube. Meu nome é Bárbara Marques. Para quem está entrando pela primeira vez no meu canal, seja bem-vindo. Se inscreva aí, gente, é só um dedinho. Gente, hoje eu vou estar falando aqui com vocês ainda um restinho de uma questão que ficou do vídeo anterior sobre timidez e vergonha, mas agora com enfoque em como construir o pensamento erótico. Gente, muita gente me perguntou isso e não é de se estranhar. Por quê? Para algumas pessoas, ter um pensamento erótico é a coisa mais fácil do mundo. Porque essas pessoas cresceram num meio mais liberal, ou mesmo que estavam num meio repressor, usava de subterfúgios de pensamento para ir no proibido, que é mais gostoso. Porém, muitas pessoas não. Muitas pessoas cresceram em famílias religiosas, cresceram numa cultura mais repressora, e por conta dessa cultura mais repressora, elas não se permitiam a. E não se permitir a faz com que você se desenvolva ao longo da sua vida sem essa permissão. Você não consegue, você não se libera, você não dá um passo além. Inclusive, gente, eu tenho uma paciente que ela deixou eu falar aqui pra vocês, que ela tem mais de 50 anos e ela é virgem. Olha só que doideira, mas não é doideira. E ela foi constituída nisso, e para ela faz um sentido esse celibato, praticamente. E conversando com ela, eu comecei a entender que ela não tinha pensamentos eróticos. E no final, eu vou até contar pra vocês, eu virei meio que um pouco de amiga dela, e a gente saiu em algumas situações. Eu sei que isso é até um pouco antiético de falar, eu prefiro ela até como amiga, porque assim, eu brinco com ela, falo umas coisas pra ela, ela morre de rir, e ela começa assim, ela fala: "Isso tá fazendo sentido". E às vezes, eu me pegava pensando, eu falei assim: "Nossa, e como que são a relação com as suas amigas? As suas amigas já tiveram relação sexual?". E é engraçado assim que a maioria das amigas delas são casadas, tiveram relação sexual, só que o pensar, nem essas com relação sexual e com filhos, com casamento, se permitiam ao pensamento erótico. Eu achei isso muito engraçado. E toda a constituição da amizade dela, das amizades dela, ninguém tocava sobre o assunto, porque era um tabu. E esse tabu faz com que essas pessoas com quem ela se relaciona nunca falem sobre isso, mas todas querendo muito saber o que o outro pensa ou deixa de pensar. E o mais engraçado é que quando eu comecei a me relacionar com ela fora do meio de atendimento, eu fui criando. E é engraçado, isso é uma coisa até que eu vou conversar aí com colegas, assim, às vezes tá do lado de fora, né, fazer essa coisa terapia, acompanhamento terapêutico em alguns casos, faz muito mais sentido, eu até indiquei isso pra ela, faz muito mais sentido, porque assim, tá fora um pouco tá deixando entrar dentro do mundo dela uma visão diferente de mundo, uma possibilidade diferente de nascer um novo pensamento. E engraçado, por que eu lembrei dela? Engraçado porque assim, às vezes eu falava umas besteiras achando assim, tipo, que não era besteira, tipo, faz parte da minha personalidade, e não é uma besteira assim, falar uma coisa erótica, assim, uma coisa mais, ser uma pessoa bem, com pensamento bem liberal nesse sentido. E conforme eu ia conversando com ela ficava com rubores faciais. E aí eu perguntava assim: "Mas o que foi?". Ai. Aí ela começou a me falar, ela falou assim: "Eu nunca pensei nisso". E eu falei: "Jura que você nunca pensou nisso?". Pasmem. E aí eu achei isso tão interessante, porque era completamente diferente, das pessoas com quem eu me relaciono, e de mim mesmo. E aí a coisa foi ficando tão rica, gente, mas tão rica, que, de repente eu comecei a ver nascendo nela, um pensamento e uma fantasia em relação ao próprio corpo. E aí quando eu pergunto para ela assim: "Você j" e com eu ela me transferiu essa vergonha nesse sentido, para poder chegar nesse nível de questionamento. "Você já se tocou?".
me toco na hora de tomar banho, assim, tipo, só pra passar o sabonete. Mas se você não sente um comichão na hora que você tá passando o sabonete ali, você nunca se masturbou. Ela nunca havia se masturbado e nem parado pra pensar sobre isso. Ela viveu 50 anos, gente, não é brincadeira. Dá até fazer um filme da vida dela. Sem se tocar. Para mim aquilo foi uma coisa tão incrível assim de imaginar, eu falei assim, mas como você viveu a sua vida inteira sem ter essa necessidade fisiológica de se tocar? E aí, conversando com ela foi me contando como foi a vida dela e como que as coisas foram acontecendo na vida dela e como as outras coisas da vida davam tanto prazer para ela que o, o sexo, se relacionar, namorar, não fazia sentido. O sentido da vida dela estava tão numa beatitude, porque inclusive ela é formada em filosofia religiosa, estava tão numa beatitude tão grande, que aquilo tomava ela de um prazer imenso. E para mim, que eu sou uma pessoa que creio também, mas eu não conseguia enxergar que prazer era esse, porque eu também queria sentir um pouco desse prazer diferente que ela sentia e que eu não conseguia nem imaginar sem um prazer sexual. E para ela fazia todo sentido, ela conseguiu sublimar toda a energia psíquica, que a gente fala assim, ela transmutou, sublimou toda a energia psíquica dela para um outro lugar, entendeu? Para uma arte, ali para o estudo, e aquilo passou a ser o prazer da vida dela. Mas em um dado momento, por cobranças sociais, às vezes inclusive até por me conhecer, ela começou a pensar no corpo. E esse pensamento no corpo começou a inaugurar nela uma primeira manifestação de desejo em relação a esse objeto que pode lhe causar prazer, que é o corpo. E isso fez eu pensar em, nossa, sim, existem pessoas que não têm pensamento erótico, que para mim era uma coisa assim, que eu sei que pelo que a gente estudou em Freud naquela época, era uma sociedade muito repressora, as mulheres não tinham direito de gozar, as mulheres não tinham direito de nada, as mulheres não tinham direito nem de falar, nem de estar perto às vezes de um homem sem a presença de alguém da família. Para aquela época cabia bem, para essa época fica esquisito a gente pensar assim, mas eu me permiti entrar neste mundo dela e ela, em troca, se permitiu entrar um pouco no meu. E aí eu consegui identificar como construir o pensamento erótico para quem nunca se permitiu ir além. A dica aqui, gente, é fundamental que você primeiro queira, que você primeiro sabe que você não consegue ter esse pensamento, porque às vezes você passa pela vida e não consegue nem perceber que você não tem esse pensamento, mesmo que você é que nem as amigas dela casada, simplesmente o cara acopla o pau e aquilo acontece e não existe aí uma ciência sexual, aí um desejo, um pensamento em relação àquele ato. A coisa acontece de uma forma mecanicista e não de uma forma prazerosa. Mas que para você que está aí, que quer sair desse mecanicismo e quer adentrar ao mundo do pensamento erótico e se permitir um gozo além daquilo que você já está habituado, o primeiro passo é permitir que você tenha essa convicção. Eu preciso ter pensamentos eróticos. Para que você atinja esse pensamento erótico, para que ele faça parte de você, você tem que começar a se conhecer, a se tocar, a se achar e a achar que o seu corpo não é mais
o santuário alheio, que seu corpo é seu santuário, se você tem um pensamento mais religioso. E esse santuário Deus te deu para você ter prazer, não para você dar só prazer para o outro. Ame o próximo como a ti mesmo. Ame o próximo realmente como a ti mesmo, mas ame se conhecer, ame se tocar. Começa a se permitir pequenos pensamentos de fantasia. Se você gosta de alguém ou se você já está se relacionando com alguém, se permita projetar coisas que você vai fazer com essa pessoa. Nessa projeção, o prazer vai começar a entrar dentro da sua cabeça. E no momento que você começar a se permitir a esse prazer, se toque ao mesmo tempo, se conheça. E conforme você vai se tocando de uma coisa, de que você pode criar as suas próprias fantasias, de que você pode criar os seus próprios pensamentos e que esse pensamento é o grande combustível que vai fazer o seu carro do desejo andar. Faça cada passo do seu pensamento entrar na sua fantasia de fantasiar com, se fantasiar em fantasiar a possibilidade de fazer às vezes até com uma pessoa que você sabe que você nunca vai fazer, mas que você se permitiu sentir, gozar e ir além das suas próprias barreiras. Se permita se permitir. Essa é a dica de hoje.